Solicitamos a atenção de todos. Convidamos a todos para se acomodarem em seus lugares, para que a gente possa dar início a ricas palestras e discussões, que é o que a gente pretende fazer a partir de agora. Estamos, então, retornando do nosso intervalo e nós chamamos aqui ao palco do FBH Convida e Juntos pela Hemofilia. Começamos convidando a doutora Melina Belintani Suen. Aplausos, gente. A doutora Melina é hematopediatra da Fundação Hemocentro de Brasília. Vai atuar aqui fazendo a moderação, a mediação de duas importantes falas que nós vamos ouvir agora. Uma delas é a do Dr. Luiz Ivando Pires Filho. Por gentileza, doutor, pode se acomodar aqui no palco. O Dr. Luiz Ivando é professor de hematologia da Universidade Federal do Piauí, é médico hematologista do HEMOP, que é o Hemocentro do Piauí, com mestrado e doutorado em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará e coordenador do Comitê de Assessoramento Técnico da FBH. Na verdade, o Dr. Luiz Ivando também vai mediar a palestra Mulheres que Sangram, desvendando as coagulopatias na ginecologia. E esse tema ele será desenvolvido pelo professor doutor José Maria Soares Júnior. Por gentileza, doutor. Ele é o presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina da FEBRASGO. Bom, eu quero falar aqui um pouquinho, gente, sobre a formação da doutora Melina, que tem especialização em hematologia pediátrica pela Unifesp, é médica, então, hematologista pediátrica do Serviço de Hematologia Pediátrica do Hospital da Criança, aqui de Brasília, e diretora do Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias da Fundação Hemocentro, também aqui de Brasília. Ela também é consultora técnica para coagulopatias da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. O doutor José Maria Soares Júnior, que já vai começar falando aqui, ele é professor associado, livre docente da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também é presidente da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Endócrina da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia. Então, daqui para frente, nós vamos conduzir os trabalhos da seguinte forma. O doutor José Maria fica agora com a palavra e terá aí aproximadamente 30 minutos de fala em um conteúdo preparado especialmente para esse encontro. Após, doutora Melina, nós teremos a fala, então, do Dr. Luiz Ivando Pires Filho, de aproximadamente 20 minutos, e depois, é claro, aquele espaço importante para perguntas, e nós queremos muito ouvi-los e fazer com que os nossos palestrantes respondam às perguntas. Doutor José Maria, tudo com o senhor? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um grande prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que nós temos várias pessoas que convivem com hemofilia e talvez mulheres que também convivem com sangramento. E essa é a oportunidade de fazer uma integração, não só na ginecologia, mas com a hematologia, com o Ministério da Saúde e também com a população de uma forma geral. E essa nossa forma que a Faculdade de Medicina tem também de levar para a sociedade educação e mostrar pontos importantes que deixam
os profissionais de ginecologia e da obstetrícia angustiados. Sangramento volumoso, anemia e algo que pode ficar grave quando é diagnosticado é sangramento pós-parto, que às vezes pode levar até um desfecho trágico, que é a morte materna. E para conversar, eu trouxe para vocês 3 imagens. E eu pergunto, em que mundo você deseja viver? Alguns podem falar, estou cheio da cidade, eu quero um campo, quero ter paz na minha vida. Outros podem dizer, não, eu prefiro ser mais sofisticado, gostaria do centro de Chicago, onde o mundo é movimentado. E outros falam assim, não, já trabalhei demais, eu acho que já fiz tudo na minha vida e quero algo nas Ilhas Maldivas ou no paraíso, no Pacífico, para poder passar a minha vida. Independente que cada um pense, que você pense, o importante é o que a gente faz para o nosso próximo. É como a gente trata o nosso paciente, como a gente faz o acolhimento. Porque, independente de qualquer lugar que a gente for ficar, a gente sempre vai ter paz de espírito e saber que a gente fez o melhor para o nosso próximo. É isso que eu quero, é como que eu quero viver no futuro, sabendo que eu fiz o melhor e que eu vou dar alguma coisa para alguém que pode ser uma orientação, pode ser um tratamento e que pode interferir na vida dela no futuro. É nisso que eu quero começar. Vou mostrar para vocês vários dados, até a percepção da mulher no Brasil, conforme as suas regiões, do que ela acha que o sangramento dela é normal ou anormal. Mas ainda hoje nós temos um tabu na sociedade de conversar sobre menstruação nas escolas e, às vezes, um tabu das pacientes procurarem atendimento médico. Por isso eu trago essa figura para vocês. Qual é a percepção da mãe com a sua filha? Principalmente aquela mãe que tem hemofilia, tem doença de von Willebrand, que sangra. Qual é o futuro da sua vida, da sua filha? Ela se pergunta. E nisso traz um medo. Por isso, conhecimento, levar educação, como eu falei para vocês, vai ser importante para diminuir o quê? O sofrimento dessa dúvida. E aqui, eu pergunto, qual que é realmente o padrão de sangramento da mulher brasileira? E aqui nós fizemos um trabalho na Febrasgo. Nós fizemos em 5 regiões do nosso país, com mais de 533 mulheres que tinham padrão de sangramento volumoso anormal, e também utilizamos um controle com 1.280 mulheres que não tinham nem anemia, tinham sangramento normal. E vejam, as mulheres que têm um sangramento anormal em preto, elas têm, em geral, uma duração do ciclo ou menor de 24 dias, ou maior de 8 dias. Elas, às vezes, sangram entre os períodos menstruais e elas têm o quê? Sangramento pós-coito e uma pior qualidade de vida. É isso que elas reportam para a gente. Agora, o que pasmem é que muitas mulheres que têm esse sangramento, às vezes, elas não procuram atendimento médico que elas reportaram. Porque elas acham que isso é normal. Que sangramento, dor, é algo que a mulher foi feita para ter. Na concepção delas. E isso me traz um sofrimento no coração. Saber que até hoje falta informação, tem tabu, que a gente precisa resolver. E se a gente pegar todas as causas que levam sangramento, nós podemos ver que o mioma ainda é maior. Mas vejam as coagulopatias, é pelo menos 1%. Mas esse 1% do que foi diagnosticado. O nosso problema é fazer diagnóstico com as mulheres que sangram muito. Procurar assistência médica. Às vezes ela não sabe nem como procurar um posto de saúde, não sabe nem como procurar uma UBS, nem às vezes, mesmo uma cidade que nem São Paulo, que é grande, temos grandes soluções, mas temos grandes problemas. E a gente fez um trabalho com adolescentes, em 3 escolas na periferia, e que nós encontramos que falta de conhecimento, tanto no sexo feminino como masculino, de saber
como marcar uma consulta na UBS. E o pior, quanto mais longe esse adolescente morava da escola, 1 quilômetro acima, pior é o conhecimento. Porque a gente acha que a internet resolve tudo. E às vezes não resolve. E os pais também precisam de um celular para ter as informações dele e trabalhar. O que traz, às vezes, um vácuo de conhecimento, integração desse adolescente, até com problemas de saúde. E nós estamos vendo também na cidade de São Paulo, como no Brasil como um todo, não só o problema da cocopatia, mas também da sífilis aumentando e as infecções sexualmente transmissíveis que podem ser evitadas. E muito por falta de conhecimento. E aí eu falo para vocês, o que é uma menstruação anormal? Primeiro, quando tem aquela menstruação volumosa. Mas eu preciso sempre falar, ter certeza que essa mulher não está grávida. Por quê? Porque se ela for sexualmente ativa, ela pode estar tendo o quê? Não sangramento volumoso ginecológico, mas sim obstétrico. Ela pode ter quê? Uma ameaça de abortamento, ou até um abortamento, ou uma outra doença obstétrica. Por isso, o aconselhamento e fazer o diagnóstico, antes de saber as causas que levam ao sangramento anormal da mulher, a gente precisa ver. E eu converso muito com adolescente, até para explicar o que é sangramento anormal para elas. Então, toda vez que ela usar mais de 7 absorventes grandes num dia, quando ela tem a menstruação dela, dura mais de 7 dias, e se ela elimina coágulos, ela tem um sangramento volumoso. Fora isso, quando eu tenho um encurtamento da menstruação com menos de 24 dias, ou até um alongamento acima de 35 dias também é normal. Mas isso falta muito desse conceito até na escola, para os adolescentes e para as famílias de uma forma geral. E aqui, o que nós precisamos ver? Eu vou conversar com vocês o que leva a sangramento anormal, até para vocês entenderem o que a gente precisa conversar e orientar para as pacientes. Eu fiz aqui só um quadrinho vermelho para salientar que as coagulopatias é uma causa de sangramento uterino anormal volumoso que leva a anemia, leva problemas para a paciente. Mas eu queria falar que o mais frequente é o leiomyoma. É a degeneração uterina da mucosa lisa mais frequente na mulher e que causa sangramento. E também é uma causa da perda uterina. Outra causa é a adenomiose, que pode estar relacionado com o quê? Com endometriose, que leva muita dor para a mulher e sangramento volumoso. Mas podemos ter algumas mulheres chegando na transição para a menopausa, que às vezes tem sangramento volumoso porque começou a surgir pólipo uterino. E algo que a gente não pode esquecer, naquela mulher que teve poucos filhos, ou no lípara, que a gente fala que não tem filhos, ou tem diabetes, obesidade que está aumentando, é outro problema de saúde que nós temos intenso na sociedade, elas podem ter o quê? Uma lesão pré-cancerosa, ou até um câncer de endométrio, que passa muitas vezes apercebido. E quando é diagnosticado, pode ser tardio, o que leva à diminuição da sobrevida desse tumor em nosso meio. Mas, o que a gente fala também, que a alteração pode ser por uma falta de lesão no útero, ou seja, eu não tenho uma estrutura alterada, como mostrei anteriormente. O que a gente chamava antigamente de funcional. Principalmente ao distúrbio de ovulação, e aqui eu coloco a síndrome dos ovários policísticos, e uma alteração endometrial. Esse é o nosso grande problema. Por que disso? Talvez parte dessa que a gente chama de alteração endometrial, aquela mulher que cicla regularmente, ela pode ter um distúrbio de coagulação que não foi diagnosticado. E não podemos esquecer, naquelas que têm distúrbio de coagulação, que também é uma causa. E a maior causa que eu vou conversar com vocês, doença de von Willebrand, que leva. Mas podemos ter causas iatrogênicas. Hoje a população começa a tomar medicamentos, até substâncias herbais, achando que não vai ter repercussão nenhuma. E pode levar a sangramento. E não podemos esquecer
de algumas alterações que podem ser provocadas pelo número de cesáreas no nosso país. A gente sabe que o Brasil ainda é o campeão, né, de partos por via alta ou cesariana, e isso pode levar a uma coisa chamada istimocele, ou seja, uma fragilidade uterina que pode provocar um sangramento anormal. Aqui, só colocar da ovulatória é a síndrome dos ovários policísticos, mas eu posso ter naquela aquela adolescente que está começando a menstruar, algo que a gente chama de imaturidade do eixo hipotalâmico hipofisário, ou seja, o eixo está se regularizando, ou seja, a adolescente está aprendendo a menstruar. E posso ter depois sangramento também volumoso e anormal naquela mulher que está chegando na menopausa, na transição para a menopausa, aonde a sua reserva ovariana diminui e com isso eu também começo a ter problemas com a ovulação e com o padrão menstrual. Por isso eu trouxe esses 3 exemplos. Aquela adolescente que está aprendendo, a paciente com ovários policísticos que, entre aspas, não aprendeu a menstruar, o seu organismo não conseguiu regularizar, e aquela paciente na transição menopausal, que aqui eu vou chamar que o organismo está esquecendo como menstruar, porque falta óvulos para ajudar nessa regulação. Agora, a disfunção endometrial, aquela que regula, que essa eu não tenho certeza se eu posso ter uma coagulopatia associada, porque até hoje a gente não sabe qual que é o mecanismo e nem tem um diagnóstico preciso. A gente acha que poderia ser uma inflamação do endométrio, ou que poderia ser uma alteração gênica fazendo escamar mais intensamente o endométrio e sangrar. Mas mesmo assim, como a gente tem um subdiagnóstico das coagulopatias, pode ser que tenha alguma coisa associada. E aqui é uma lista de medicamentos que podem levar a sangramentos volumosos. E eu vou chamar a atenção para vocês, a aspirina faz sangrar muito. Anticoagulantes, heparina, também faz sangrar. E o que o pessoal utiliza, às vezes, para dor de cabeça, mal-estar, ou está com fraqueza ou dor nas pernas, o ginkgo biloba, o ginseng. Então, cuidado em tomar sem orientação médica. E até outros chás que a gente acha que não tem nada, também podem fazer um sangramento anormal. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês as isoflavonas, que o pessoal está utilizando muito para os calores, e às vezes, dependendo da composição, eu posso ter muito sangramento. E aqui eu chamo a atenção para vocês do que eu falei no começo do parto cesariana, istimocele. O que está aumentando a frequência, porque nós somos campeões de parto cesariana. Talvez se a gente conseguir diminuir a incidência, a gente vai conseguir também diminuir a incidência da istimocele e do sangramento anormal. Agora vamos nos concentrar aqui no tópico. Coagulopatias. Então vou chamar a atenção para vocês primeiro da doença de von Willebrand, que em geral é uma alteração da proteína que faz a conexão do fator 8 à plaqueta, o que vai deixar aquela malha mais frágil e com isso a paciente acaba sangrando mais. Ela representa, a incidência dela na população em geral no mundo é de 1 a 4 mil nascimentos. Mas das causas de sangramento anormal, não estrutural, que não depende da estrutura do útero, corresponde a 13% das causas. Ou seja, das coagulopatias é a mais frequente. Mas, eventualmente, quando a gente tem surtos de dengue ou de viroses que podem alterar as plaquetas, também poderíamos ter uma adquirida através de um fator viral. Fora elas, nós podemos ter talassemias, anemia de Fanconi, e também nós temos casos menores de hemofilia A e B, que também podem ter sangramentos anormais. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem a frequência. E a doença de von Willebrand realmente é mais frequente em todos os estudos. E aqui eu trouxe para vocês, nas mulheres que têm sangramento uterino volumoso anormal, 319. E 195 tinham de doenças de von Willebrand, independente do tipo, ou se não foi diagnosticado o tipo dessa paciente. Mas lembrar que também hemofilia A e hemofilia B também tem uma porcentagem alta.
E qual que é o problema? É esse aqui. A mulher, no seu útero, tem artérias espiraladas, que são degradadas. E a gente tem as artérias retas, que sangram muito nesse período. Existe uma contração da musculatura para evitar o sangramento. Mas, se eu não formar essa malha de plaquetas, essa paciente não para de sangrar. Ou o seu sangramento é muito lento, até o estrogênio que ela está produzindo nesse novo ciclo fazer com que prolifere e pare. Por isso, elas podem sangrar muito. E essa é um dos problemas que nós temos, principalmente na doença de Van-Willebrand, mas eu posso estender também para as hemofilias. E aí a gente vai ter duas formas de sangramento que a gente precisa diferenciar. Aquele agudo. O que é o agudo? Ela começou a apresentar o sangramento, então pode ser aquela adolescente, ou pode ser aquela mulher com ovário policístico, que de repente começou a sangrar demais de uma hora para outra. Ou até aquela paciente que tinha uma coagulopatia. Então, é um sangramento que não dá para esperar o atendimento ambulatorial. Em geral, ela tem uma repercussão hemodinâmica, ou seja, ela perde tanto sangue, ela fica fraca, fica hipotensa, que ela precisa ser tratada de urgência. E nessa paciente é muito difícil eu fazer o diagnóstico com apatias. Eu vou conseguir fazer naquela paciente que tem um sangramento moderado ou mais leve, porque essa vai no ambulatório, e aí eu consigo fazer o diagnóstico diferencial. Mas eu preciso lembrar que nessa paciente que vai na urgência, às vezes ela está tão fraca, está tão hipotência, que eu preciso recuperar primeiro o volume, às vezes eu preciso de sangue para essa paciente, e até de outros hemoderivados. E não esquecer que, como foi falado do ácido tranexâmico anteriormente, nós também utilizamos. Podemos tirar anti-inflamatórios, mas se for algo muito grave, o ginecologista não pode esperar muito. Precisa estancar. E, às vezes, para estancar, ele tem que fazer uma curetagem nessa paciente. Senão, não para o sangramento. E nosso arsenal que nós temos para parar o sangramento é o estrogênio. Porque o estrogênio, rapidamente, faz com esse endométrio que está descamando, como vocês estão vendo na primeira, com aquela seta para baixo, a crescer, a proliferar. E vejam, em menos de 72 horas, aquilo que estava necrosado, que estava faltando, que estava fino, ele começa a ficar proliferado. Ou seja, para de sangrar. E o que nós temos no pronto atendimento? Espera só um pouquinho, que eu só vou voltar aqui um pouquinho. E que nós temos a pronto atendimento hoje, para usar para essas mulheres, é a pílula contraceptiva. E, às vezes, nós temos o estrogênio que nós utilizamos também para a menopausa, para utilizar para parar o sangramento. Mas, se voltar a sangrar, nós precisamos sempre reavaliar se não tem uma coagulopatia ou algum tumor nessa paciente. E aí, parou, ou aquela paciente tem um sangramento moderado, vamos ver no ambulatório o que acontece com ela. Reavaliar. E aqui verificar também se ela não tem anemia, uma hematimetria ferritina. E vejam, se a gente for pegar os estudos, dessas mulheres que têm sangramento anormal, a maioria, mais 75%, 80%, tem anemia. E anemia que vai ter várias repercussões. Desde que ela chega para você que está fraca, desde para vocês que ela não está dormindo bem, desde aquela que ela não consegue desempenhar suas atividades profissionais, ou elas não conseguem estudar ou concentrar. E vejam, aquelas mulheres no climatério também que chegam com sangramento anormal, elas referem que diminuiu muito a pilha, a energia. E aí vocês têm sempre a avaliar se não está tendo também uma anemia nessas mulheres. Não é só questão hormonal que chega nesse período. E investigar. E quando não para, a gente tem que ter certeza que não tem algo pior, que seria um tumor no útero. E aí como que a gente faz essa avaliação?
a gente vai, dependendo do que essa mulher tem um tratamento específico. Ovário policístico, às vezes tem uma outra doença que leva à ovulação, vamos corrigir. Agora, se por um acaso esse tratamento é crônico, é uma coagulopatia, ou é alguma outra alteração que essa paciente, se menstruar, vai perder sangue, mesmo com tratamento, nós temos hoje uma ferramenta que o ginecologista utiliza, tanto para contracepção, como também para diminuir o fluxo do sangramento, que é um dispositivo liberador de levonorgestrel. Agora, algumas mulheres precisam fazer esquema estendido. O que é esquema estendido? É aquela pílula que eu ponho continuamente, que ela não para. Às vezes ela fica 3, 4, 5 meses sem ter menstruação. Porque senão ela não recupera a anemia. E nesses casos, naquela paciente que não respondeu com o dispositivo, é essa estratégia que o ginecologista pode utilizar. E aí nós vamos ver a separação. Sempre avaliar se não teve uma causa estrutural, que nem eu falei, um mioma, uma adenomiose, outra alteração. Se não foi, a gente vai ver a não estrutural, e aqui tem todas essas causas, e eu vou chamar para vocês a atenção da coagulopatia. Por quê? Porque eu dependo do hematologista para me ajudar no diagnóstico. A união faz a força, em qualquer lugar. E antigamente, o médico, às vezes ele tinha mais tempo para tomar um cafezinho entre eles, ou, às vezes, fim de semana, encontrar um colega. Só que hoje, do jeito que está tendo a sociedade, o médico cada vez trabalhando mais, ele não consegue parar para discutir o caso dele com outro colega. E se ele faz isso, às vezes ele é filmado e é falar que ele não está trabalhando. E aí, como que a gente faz para um caso mais difícil? Quer dizer, a gente não vai falar, vai tratar e vai deixar? Então, a sociedade, até os repórteres, precisam mudar a mentalidade deles, têm que saber o que eles estão fazendo. Porque, senão, inibe os colegas de procurar ajuda, procurar união. Hoje eu larguei tudo, larguei minha família, larguei minha esposa, porque tem algo maior. Uma oportunidade de estar com vocês, estar com a oportunidade de estar com um especialista da hematologia, de clínica geral, de médicos da saúde, do Ministério. Porque só dessa forma nós podemos discutir esses problemas para ter a resposta. Só tendo a união. E hoje, qualquer tratamento de qualquer doença é multiprofissional. Multiprofissional que começa onde? Desde aquele agente de saúde que vai me trazer o paciente para o posto. Naquela senhora que vai fazer a recepção para marcar a consulta. Vai da enfermeira que vai fazer o acolhimento inicial da mulher, explicando o problema de saúde. Mas também vai depender do médico que vai tratar, reforçando o que a enfermeira continua. E muitas vezes, naquelas mulheres que têm problemas emocionais, preciso da psicóloga. E sociais, eu preciso também de uma profissional que faça também uma assistência. Ou seja, eu não consigo fazer nada em saúde se não for integrado. E aqui, eu vou chamar a atenção, falei do hematologista, né? Não vou falar sobre o que tem que ser feito, só vou colocar aqui, o ginecologista que ele faz, em geral, ele acompanha junto, mas ele acaba prescrevendo o contraceptivo hormonal de várias formas, ou sistema liberador de levonorgestrel. E vejam, a pílula, de uma forma geral, ela acaba diminuindo o fluxo menstrual. Às vezes demora um pouco. Por isso, com aquelas mulheres que às vezes têm um distúrbio de coagulação, que não foi diagnosticado, ou não está tão tenso, às vezes passa desapercebido, porque ela já começa a tomar a pílula dela desde o começo, desde a adolescência. Por isso temos de ter muito cuidado, quem for atender, ou quem vocês conhecerem que começa a ter sangramento anormal com pílula, para ver se não tem um distúrbio de coagulação associado. E aqui nós colocamos o astronexâmetro como um grande parceiro, que ajuda o ginecologista, ajuda o hematologista em casos difíceis. Mas qual que é o problema? Até para o ginecologista, não são todos estão acostumados a utilizar esse medicamento. E às vezes utilizam subdoses, que às vezes não acabam não ajudando a paciente, e ela continua com sangramento.
E aqui eu trouxe para vocês que ele é seguro para usar. Porque tem uma conotação. Já fui olhar na internet que o Asterix sempre pode dar trombose. Não, ele não dá trombose. E tem colegas que acreditam que ele aumenta a cascata de coagulação e pode dar. Não. Ele foi feito para o quê? Inibir o quê? A fibrinólise, a fibrina, a degradação dela. Para deixar o quê? O trombo mais fixo e aí sangrar menos pela artéria espiralada que está destruída. Mas para isso eu preciso de uma conscientização. E aqui também na classe médica, educação continuada. É isso que eu peço para o Ministério da Saúde sempre investir. E podemos utilizar anti-inflamatórios que não além de melhorar o sangramento, também melhoram a dor naquelas pacientes que estão sangrando muito. Porque quando o sangramento é volumoso, pode ser acompanhada de dor para menstruar, que a gente chama de dismenorreia. Agora, qual a dificuldade de diagnosticar e tratar esse sangramento uterino anormal, se a gente já sabe quase todas as causas? O primeiro, talvez, seja a procura da paciente para o tratamento. É o tabu. E aí, para solucionar isso, agora, não só com o Ministério da Saúde, mas da educação, continuar com a educação na escola, alertando os professores, os alunos e os pais do aluno sobre sangramento uterino anormal. A educação que continua também no ambulatório, mas é uma educação também para os médicos. Alguns médicos estão afastados das grandes universidades, ou das universidades de uma forma geral, há muito tempo. E nem todos eles conseguem se aprimorar ou se atualizar para saber os tratamentos mais adequados. E aí, eu trouxe para vocês uma questão que vocês devem pensar. A percepção da mulher agora sobre sangramento anormal, como eu comecei na aula, e por isso que eu trouxe essa foto da mulher com a sua filha. A questão de você achar que é normal dor e sangramento em excesso. Muitas consideram, até hoje, o fluxo intenso, e que pode ser até debilitante, às vezes ela pode ter problemas até para fazer suas atividades, como natural. E não é só aqui. Isso é no mundo todo, inclusive no Reino Unido. E a gente fala muito de educação e de saúde, é o exemplo, né? E até lá, onde mais se investe uma saúde que seria social, né, ou socializada, nós temos problemas, às vezes, de informação da paciente. Tabus e silêncio. Dependendo da religião, não se toca em menstruação. Não se toca em atendimento médico. Uma vez, eu atendi uma senhora, que ela, não vou falar região, porque eu não sei qual a religião de todo mundo aqui, que ela estava sangrando, tinha 30 dias. Só que ela não tinha feito um Papá Nicolau na vida dela. Porque o líder religioso falava que aquilo era proibido. E aí que eu tive no diagnóstico dela, quando eu vi, uma massa. E era um câncer de colo uterino. Estava sangrando. E o silêncio, né? Às vezes, alguns... Eu estava discutindo antes, né? Com o presidente da Associação Mundial, né, de Hemofilia, a respeito de silêncio, porque dependendo da cultura, se você falar que tem um sangramento anormal, às vezes você não consegue um parceiro para casar. Principalmente as culturas africanas e no Oriente Médio. Mas aqui também ocorre, às vezes, um preconceito. O que deveria ser um apoio do companheiro para a companheira, às vezes não ocorre. Ou às vezes, vamos colocar também da companheira para a companheira, né? Às vezes não ocorre, está sangrando muito, às vezes a gente não vê aquele acolhimento. Existe um silêncio. E também temos a questão do impacto do autocuidado. Nós somos privilegiados. Agora imagine, eu já visitei vários lugares, inclusive na Amazônia, onde eu peguei um barquinho e nós fomos ver os vilarejos naqueles rincões. Às vezes eles não têm o que comer lá e nem o que vestir. Eu encontrei uma senhora que tinha dado luz há 7 dias e que o bebê ficou nas pernas dela.
ajudei a tirar. Nunca vi tanta pus na minha vida. Tivemos de levar ela do barco para o barco maior para levar para o hospital. Se ela ficasse mais 1, 2 dias, tinha falecido ali, naquele local. Isso já faz quase 15 anos que eu encontrei essa pessoa, mas te garanto, se eu voltar lá, vou ver a mesma situação. E naquele local, e não é só ali, se eu pegar São Paulo também, pegar o Vale do Ribeira, vou ver a mesma coisa. Eu fui em comunidades agora no final do ano passado, em comunidade quilombola, não tinha assistência. Fui na comunidade indígena, também com os mesmos problemas. Veja, eu estou falando de São Paulo, né, que muita gente fala que é a mais envolvida. Eu não acredito que seja a mais envolvida. Talvez seja economicamente a mais ativa, né? Mas que nós temos muitos problemas. O país como um todo. E eu acredito que o mundo como um todo. Porque muitas coisas não são ditas em relação à parte social. E nós estamos vivendo também o quê? A pobreza menstrual. A mulher que não tem dinheiro para comprar um absorvente. Imagine essa que está sangrando o tempo todo, que ela não consegue trabalhar. Como que ela faz o estudar? Ela se sente envergonhada? Ela vai usar o quê? Uma toalha para ir para a escola? E o que ela vai fazer? Ela não vai. Ela se isola. E o grande problema é, quando temos sangramento, a procura, em geral, não é imediata. Só se ela estiver fraca, só se ela tiver tontura e ela achar que vai morrer. Aí ela procura o pronto-socorro. E nem sempre, depois do atendimento do pronto-socorro, vai para o ambulatório, tem segmento. Às vezes ela vai para a casa dela esperando o próximo sangramento. E aqui eu coloco para vocês, por que ocorre essa recusa? Então, peguei um trabalho aqui, internacional, que tem várias questões. Tem desde aquela mulher que recusa totalmente, aquela que tem uma descrença forte, aquela que tem fraca e aquela que acredita. E se vocês pegarem todas as características de percepção, reconhecimento de risco, aquelas que têm menor conhecimento são as que realmente recusam. Por isso que explica nosso país, que já foi campeão de vacinação, porque a gente tem pessoas que são contra a vacinação. Porque às vezes falta conhecimento de qualidade para elas. A mesma coisa do sangramento e do diagnóstico hematologista. Se a gente não conscientizar a população, não vai chegar no consultório. E aqui eu ponho o ponto, né? Dignidade menstrual. Foi tido um congresso agora na Federação Internacional de Ginecologia que o direito universal da mulher é a reprodução, mas eu acho que o direito universal da mulher é ter a dignidade menstrual. Ou seja, é que ela possa menstruar de uma forma normal, que não vai levar problema na vida dela, não vai levar constrangimento, não vai ter problema emocional. Eu acho que esse é o primeiro direito da mulher. E que deve ser respeitado e deve ser muito bem trabalhado por todos os gestores nesse Brasil como um todo, e aqui eu vou pôr o mundo como um todo. E esse é um problema. Trouxe até isso que saiu no Estadão. Olha o que o Estadão colocou. Pobreza menstrual atinge 11,3 milhões de pessoas. Isso foi publicado no Estadão no dia 26 de maio de 2025. E eu conversei com a Carolina, da onde que ela pegou os dados de tudo. Então, vem dados que ela foi atrás de pesquisas, de trabalhos, inclusive do IBGE, para sair com esses dados. Mesmo que seja uma quantidade menor, é muita gente. É muita gente sofrendo. Muita gente que não tem sua dignidade menstrual respeitada. Respeitada porque ela não conseguiu procurar nem o atendimento e nem ela teve orientação na sua escola ou até no atendimento sobre o que é uma menstruação regular e não volumosa. E são pessoas que estão sofrendo. É isso que eu chamo a atenção. Por isso, a mensagem final é união, não só minha, com todos vocês que estão aqui, com todos os profissionais, para a gente poder combater isso. Dar dignidade para a nossa paciente.
E aí nós vamos ter um país melhor, aonde nós vamos viver, independente do local, muito bem, sabendo que a gente fez o melhor para nossas mulheres nesse país. Muito obrigado.